Professor, eu achei 2 minutos muito pouco. E eu não consegui salvar 2 vídeos direto. Vou tentar fazer aqui. Então, vamos lá. O que eu falei? Eu tava falando que o professor, ele pode ser chamado de regente de turma na Secretaria de Educação. Existem uma classificação lá que o professor é regente de turma. Ele é o responsável pela aula. E assim, né, o texto traz umas analogias, acho que o primeiro texto. Então eu acho que o professor ele vai fazer toda a ação, cada ação vai ter um objetivo pedagógico, né, dentro da sala de aula. É o que a gente espera. E aí, é, a forma de dialogar dentro da sala de aula também é uma forma que o professor pode conduzir. Então, existem diversas formas. Por exemplo, no texto da Flor, né, o professor ele usa o diálogo, trazendo as ideias dos estudantes, perguntando e debatendo. E a luz? A luz precisa bater primeiro no olho, primeiro na flor. E se tal objeto não tiver sendo tampado, né? Enfim. Então, é muito importante, eu acho, para construir um conhecimento, a ideia dos dois tipos de discurso, tanto dialógico, que é polifônico, né, que é aberto, que os estudantes têm voz, quanto também o discurso de autoridade. E aí eu falo disso porque quando a gente faz atividades mais investigativas, que é a proposta do nosso curso, e que eu tenho levado muito para as minhas aulas, e que é muito legal, as atividades investigativas, elas possibilitam que os alunos eles vão construindo um raciocínio lógico, vão construindo uma linha de ideias que no final eles conseguem conectar tudo de acordo com o propósito das aulas, né? Então, as atividades investigativas, elas vêm com vários comos e porquês. Eu acho que o como e o porquê, ele é muito interessante para os nossos estudantes responderem, porque é isso que realmente vai explicar determinado conceito. E aí eles vão usando os próprios raciocínios, né? E aí elaborar essas questões é o papel mais difícil do professor para iniciar uma atividade, eu acho. Que é quais são as perguntas que a gente tem que levantar para os nossos alunos, então o que eles geralmente trazem de conhecimento prévio, né, de ideias, e aí sempre vão surpreender a gente, por mais que a gente faça as atividades há muito tempo, sempre tem uma questão nova que surge, então é bem legal isso. E aí perguntar como e por que eles conseguem explicar os fenômenos, né? Então eles vão trazendo tudo que eles sabem de antemão, os conhecimentos mesmo prévio e até os instintos, né? Então acontece bastante assim deles usarem os instintos deles. Então, um discurso mais de autoridade, ele também é importante, porque ele também precisa fechar todo esse raciocínio que foi estabelecido ao longo das aulas. Então, se o professor ele não traz esse discurso de autoridade por último, pode ficar uma coisa muito do cotidiano, apenas do achismo, e o discurso científico vai perdendo seu valor também. E a gente está lá justamente para entender que existe um lugar do discurso científico. Então, as atividades investigativas, eu acho que elas têm o espaço para as duas coisas acontecerem. E aí existem várias estratégias, né? Então, eu acho que é trazer temas que os estudantes consigam trabalhar com esses temas, né? Que eles consigam trazer as ideias deles e consigam propor ideias novas a partir do que eles têm, né? Então, pode ser existem várias atividades com isso. Perguntar como e por quê nessas atividades, para eles irem explicando todo o raciocínio deles. E no final, fazer uma conclusão. E aí entra o discurso de autoridade como muito importante. Então, a conclusão desses raciocínios, o professor ele tem que fazer parte. E eu acho que tem que trazer um discurso de autoridade, porque ele tem que reforçar o que a ciência já trouxe de tudo. Então, é um exemplo. Hoje a gente estava trabalhando no ano modelo atômico de Dalton, e aí, ao invés de trazer o modelo atômico de Dalton, que é só um discurso de autoridade, é um modelo esférico, maciço e tal, eu preferi fazer de um jeito diferente, e aí eu trabalhei a ideia de Lavoisier primeiro, e é uma evidência a ideia de Lavoisier, e aí o que a gente pode fazer com essa evidência? Então eu levei eles para um simulador, né, que é famoso aí, PET colorado, né, e eles tinham que trabalhar com balanceamento de equações. E aí esse balanceamento de equações, então eles trazem a primeira ideia, e aí eu pergunto, como que
essa simulação, ela explica o que a gente já estudou em Lavoisier. Então, eles têm que me explicar como que explicou. O que acontece na simulação, como que ela explica, por que ela explica Lavoisier, né? Então, e aí depois no final, vamos formular isso juntos, essa ideia juntos, então a gente registra no quadro, eles fizeram isso individualmente, em grupo, né? E aí depois eu vou, então agora vamos fechar, como que isso explicou? Aí a gente coloca no quadro, e aí, vamos fazer uma frase aqui juntos, aí eles formulam uma frase juntos, assim, beleza. E aí eu tenho que vir e falar assim, olha, e aí Dalton? Dalton foi um cientista, ele faz parte da história, ele fez vários estudos, e ele chega a essa conclusão, e ele elabora esse modelo. E aí, essa minha função com um discurso mais de autoridade, ela é importante, porque ela vai trazer um fechamento para tudo aquilo que a gente foi construindo junto, e, ao mesmo tempo, ela traz um discurso que a ciência já passou por isso. Existem evidências científicas para trás daquilo. Então é isso. Eu acho que são importantes as duas formas de discurso e existem várias formas da gente fazer isso em sala de aula.